E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui o professor Denilson Seixas. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre os povos incas para dar continuidade aos povos pré-colombianos, então. Bom, lembrando que os europeus, eles vieram para a América no período da Idade Moderna, sob a lógica do mercantilismo, da conquista, de enriquecer a sua nação. Então vieram para cá extraindo recursos. Os espanhóis, eles logo encontraram metais preciosos como ouro, prata, então enriqueceram, né, extraindo recursos aqui da América. Então os povos astecas, os maias e os incas, que aqueles que a gente vai falar hoje, foram explorados pelos europeus neste período da Idade Moderna, então, certo? Então, isso é bem importante a gente compreender em qual período a gente está estudando, que é o período, então, da colonização da América, certo? Então, os povos incas viviam na região da Cordilheira dos Andes, desde o século XIII, mais ou menos, mas também viviam outros povos ali, como, por exemplo, os povos Nazca, Aimarã, Quechua, Ximú. Mas os incas, então, se tornaram predominantes porque dominaram esses povos e formaram, então, um grande império centralizado na cidade de Cusco, onde fica o atual Peru. No século XVI, então, que é o período da chegada dos espanhóis, o Império Inca tinha mais ou menos 12 milhões de habitantes. Então, é uma quantidade muito grande de habitantes, né? Bom, se a gente fosse fazer uma pirâmide social, a gente poderia colocar no topo da hierarquia o imperador, que era chamado de Inca. Também nessa camada privilegiada estava os familiares, os sacerdotes, os chefes guerreiros, os juízes. Numa camada intermediária estavam os comerciantes, os artesãos e abaixo, então, os agricultores, certo? Em termos de conhecimento, eles tinham conhecimento da medicina, da astronomia, da matemática. Inclusive, na matemática, eles usavam um conjunto de cordas com bastante nós ali, que representava os números. Esse conjunto de cordas, então, era chamado de quipo. E então eles utilizavam este elemento para fazer a contagem, né, como uma espécie de uma calculadora, vamos dizer assim, certo? Bom, os povos incas, então, eles eram politeístas também. Então, por exemplo, tinha ali o deus Sol, que era chamado de Inti, a deusa da lua, que era chamada de Mamaquila, o criador do céu e da terra, que era chamado de Viracocha, e também a deusa da fertilidade e da agricultura, que era chamado de Pachamama. Tá? Então, eram povos bem ligados também a elementos da natureza, assim como os maias e os astecas também, que a gente viu anteriormente, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre uma cidade bem importante, que é um centro turístico atual, porque é uma cidade preservada dos povos incas. Então, é a cidade de Machu Picchu, que está localizada mais ou menos na cordilheira de Vilcabamba, a mais ou menos 2.500 metros de altitude. Então, uma localidade bem, bem alta. Esta cidade ela era dividida em área urbana e área rural. Na área urbana, havia ali uma praça central, templos, palácios, habitações, né, suas casas. Então, a área urbana era bem diversificada e bem atuante também em relação a várias coisas que acontecia, né, sobre a questão de comércio, religiosidade. Então, a vida urbana era bem intensa nessa região aí, certo? Na área rural, havia, então, terraços agrícolas, onde se fazia parte da produção agrícola, né? E eles eram, então, interligados por canais de irrigação, para facilitar, então, esta produção agrícola, então, certo? Bom, os produtos cultivados, o milho, também importante para os povos incas, e, inclusive, faziam não só o milho utilizando como dieta alimentar, mas também para utilização de bebidas
utilizando o milho também, tá? Bom, havia também a produção de batata doce, da pimenta e de um grão chamado quinoa, né? Então, esta produção agrícola também bem diversificada. Também sobre a questão das moradias, eles utilizavam os elementos da natureza, né, os ventos, a posição do sol, para construir as suas casas. Então, a natureza era bem presente nestes povos incas também, certo? Bom, então era isso. Os povos incas, bem importantes também dentro deste conjunto, né, de povos pré-colombianos que a gente estudou. Então, era uma compilação, então, de ideias aí, de informações sobre os povos incas, então, certo? Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo aí. Tchau, tchau.